o improviso, ele pode ser uma prática, uma terapia também? Olha, eu dou aula de improvisação também já desde 2005, mais ou menos, que eu dou aula de improvisação. E tem muita gente que vai para minha aula simplesmente como uma forma terapêutica mesmo. É óbvio que quando começa o meu curso, já de imediato eu já aviso, olha, não é terapia, eu não faço terapia, o que eu ensino é teatro. Porque eu não sou terapeuta. Então, o que pode gerar, o que pode acontecer é a pessoa vem para fazer alguma coisa como uma forma terapêutica para ela, e qualquer coisa que aconteça, ou qualquer coisa que eu falei assim, olha, isso não é assim, ela pode levar isso para um pessoal, ou como se fosse um terapeuta falando isso para ela. Entendi. E isso pode ser ruim para ela e pode ser pior ainda para mim, porque ela pode me responsabilizar por coisas que possam acontecer com ela, e em nenhum momento eu estou fazendo terapia, estou fazendo teatro, estou ensinando improvisação. Mas pode ser usado? Pode ser usado. Tem gente que usa, mas desde que ela tenha consciência de que isso está sendo para ela. E não... Não, eu não sou... Não de você para ela. Eu não estou fazendo isso para ela. Tá. Cara, no improviso, a gente costuma ver nos teatros que você participa também, tem muitos jogos assim, por exemplo, um jogo que eu gosto bastante é aquele jogo de pergunta. Só perguntas. Só perguntas. Aquilo foi criado assim, esses jogos de improviso, ele é uma criação mais brasileira ou vem de fora? Por exemplo, esse só perguntas funciona bem aqui ou mais lá fora? Os jogos que a gente conhece, a maioria dos jogos que a gente conhece aqui no Brasil, é que agora, no início do Improvável, agora o Improvável, ele tem investigado jogos que vêm de outros lugares e também jogos que eles mesmos criam, ou juntam dois jogos, ou criam um desafio, uma dinâmica, então eles mesmos acabam criando jogos. Claro que tem todo um embasamento já anterior de coisas que já existem, né? Mas a maioria dos jogos clássicos, a maioria dos jogos que a gente conhece, vem do Kit Johnston. Kit Johnston é o papa da improvisação. É um inglês, radicado no Canadá, que ele é o cara que fez a improvisação virar o que a improvisação é hoje no mundo inteiro. Então ele iniciou... Porém, isso aconteceu por acaso. Como ele mesmo diz, aconteceu por acaso. Ele não esperava que ia fazer isso. Ele treinava, ele usava os jogos, esses jogos de improvisação, como treinamento para fazer com que o ator vivesse o agora. Porque é muito comum o ator decorar um texto e ele dá o texto reto, ele dá o texto quase como uma máquina, que é o que a gente chama de teatrão, teatro clássico, né? Então às vezes ele nem escuta o que o outro está dizendo e ele dá o texto dele indiferente disso. Ele decora uma intenção, decora uma maneira de falar, decora a frase e dá aquilo. E ele estava muito cansado disso, ele queria que o ator fosse espontâneo. Então ele começa a criar esses jogos de improvisação a fim de que o ator se torne mais espontâneo. Alguns dos jogos, eles surgem como forma pedagógica para o desenvolvimento de histórias improvisadas. Esse, por exemplo, do Só Perguntas, ele surge quando ele percebe que a pergunta faz com que a improvisação não avance, ela não evolua. Porque quando você pergunta alguma coisa na improvisação, você faz com que a improvisação, você joga a responsabilidade para o outro. Então você fala, nós vamos no cinema ou nós não vamos no cinema? Quem tem que decidir é você. Só que no fundo eu já sei o que eu quero. Eu quero ir no cinema. Então eu tenho que ir direto para o cinema, não preciso perguntar. Eu faço direto a ação. E isso faz com que a cena evolua muito mais rapidamente. Então ele fez esse jogo justamente para provar que se você pergunta, o jogo não avança. É muito difícil você avançar quando só existe uma pergunta. E ele percebeu que, na verdade, para executar esse jogo, precisava de uma virtuose muito grande. É um jogo mais difícil, né, que tem. Porque automaticamente, quando você pergunta, o que você espera é uma resposta. O que você quer dar é uma resposta. Independente se a responsabilidade está sendo jogada para mim ou não, você vai dar uma resposta, né? Ele exige um virtuose muito grande dos improvisadores para fazer com que o jogo, além de ser só pergunta,
ele evolua, ele avance. Os jogos de virtuose, hoje em dia, são os jogos que são o maior frisson da improvisação. Porém, a improvisação ela não para por aí. A improvisação ela é muito maior do que tudo isso. No Brasil, a improvisação ainda está engatinhando. São poucos os grupos ainda que conhecem o que é um long form, o que é um short form, um medium form, que são espetáculos que são cenas curtas, ou espetáculos com cenas médias, ou espetáculos com cenas longas. Na verdade, não é nem cena longa, é um espetáculo inteiro improvisado, com começo, meio e fim. Putz, genial isso, hein? Isso é incrível, isso é incrível, e no Brasil existe muito pouco, muito pouco. Você já teve a coragem de fazer isso, não? Eu já fiz vários long forms aqui no Brasil também. Já fiz um dirigido por um mexicano, que chamava Casa de Jardim, num evento que chamava... que é só improviso? Improfesta, inteiro improvisado, é um espetáculo inteiro improvisado. Não tem texto? Não tem texto, não tem nada. E esse é a grande lance da improvisação. No que eu estava falando, por exemplo, a Máscara, ela improvisa a relação, não precisa de história. Quando você passa a improvisação, a técnica da improvisação, ela necessariamente trabalha com o conteúdo dramatúrgico. Então, muitas vezes é mais importante que um improvisador tenha conhecimento dramatúrgico do que um conhecimento de encenação, por exemplo. Muitos improvisadores não têm muito conhecimento de encenação, mas são excelentes improvisadores porque conseguem construir histórias maravilhosas. Quando juntam um excelente ator que ainda consegue ter um conhecimento dramatúrgico e improvisar boas histórias, aí a coisa é onde chega o pessoal no final e fala assim, não, mas não é possível, tinha um texto, isso foi ensaiado. E quando acontece isso pra gente que é improvisador, é um êxtase. Você fala, cara, é isso que eu quero. Dos jogos de improviso, qual que o público mais gosta, que dá mais risada, que o pessoal mais aplaude? Talvez, não sei, o Troca... Que... esses jogos clássicos, eles são, assim, uma preferência muito grande do público, né? Esses jogos que são de virtuose ou de potencial cômico muito grande. Por exemplo, cenas improváveis, que são cenas muito curtas, do improvável, né? Cenas improváveis do improvável, ele é um clássico de piadas curtas que você vai e resolve rapidamente e o público adora, porque é uma piada atrás da outra. Então, os que têm maior potencial cômico são os que agradam mais o público, que é o que o público está querendo hoje em dia, né? Um long form, por exemplo, eu dirigi e atuei num long form que chama Subsolo, Improvisação e Decomposição. E é um espetáculo que fala sobre a morte. Então ele não é um espetáculo facilmente digerível. Então a gente conta a história de uma pessoa, começa num necrotério, o espetáculo começa com um morto, e a gente conta a história dessa pessoa até o momento em que ela morre. É um improviso dramático. Não necessariamente dramático, mas a gente, geralmente quando aparece o humor, é humor negro. Entendi. Então ele não é um espetáculo facilmente digerível, assim. Não é um espetáculo que agrada todo mundo do público, porque ele é denso mesmo. Meu Face é Alan Benatti, com 2 L's, 2 T's e I. O meu Instagram é também @AlanBenatti, 2 L's e 2 T's, tudo junto, né? E é isso que eu tenho de mídia social aí, vai procurando. Eu posto pouco, pra falar a verdade, não posto muito, mas eu vou melhorar, porque eu sei que isso é importante, eu vou melhorar. Beleza, Alan. Obrigadão, viu, cara?